De advocacia, eu tenho, 2019, 3 a 4 anos, né? Mas eu sempre fui uma mulher muito rebelde. Então, sempre respondi, não escutava insultos de cabeça baixa, né? Aquela coisa de mulher ser na cozinha, de mulher tem que fazer o que o homem manda. E eu vim de uma criação assim, sabe? Os meus pais sempre me incentivaram para ser 100% independente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, de qualquer forma, de todas as formas, na verdade, eles me incentivaram sempre a ser independente. Eu acho que isso me trouxe à OAB. Né? Essa comissão, a Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, é uma comissão nova. E nós temos sofrido, assim, certas rejeições, né, por tocar realmente em temas bem muito delicados, inclusive por mulheres, que eu acho que é a parte que mais nos incomoda, sabe? Não só homens são contra a nossa comissão. Pelo contrário, acho que muitos homens têm nos incentivado a falar cada vez mais sobre isso, a divulgar cada vez mais esse assunto, informar cada vez mais, porque quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente já vai no feminicídio, a gente já vai na agressão em si, mas não é só isso. Então, acho que quanto mais pessoas souberem quais os tipos de violências são consideradas violências, melhor. Então, eu com essa voz que meus pais sempre me fizeram ter, sabe? De ser uma pessoa mais firme e tudo, eu quis ser a voz por pessoas que não conseguiram falar. Então, esse foi o motivo de eu chegar nessa comissão. E assim, qual que é o que vocês desenvolvem? Quais são as ações efetivas? Sim, nós temos muito voltados para advogadas, porque muitas advogadas sofrem agressões de todas as formas, imagináveis e inimagináveis. Então nós temos, né, dentro da nossa própria OAB, essa acolhida de advogados que sofrem agressões. Então a gente faz esse primeiro atendimento, vai à casa da vítima, vê as necessidades, roupa, às vezes locais, tudo. Mas a OAB tem feito um trabalho muito interessante de acolhida no geral. A nossa comissão ela tem feito, junto com o Instituto Wilson Chagas, um atendimento a pro bono, sabe? Sem cobrar, sem nenhuma oneração para vítimas que nos procuram. Então, às vezes, não vai ser uma advogada que vai te atender, vai ser a comissão inteira. Vai acolher a pessoa. A gente recebe muito relato via e-mail, via o direct do Instagram, às vezes por próprias advogadas que são membros da comissão, falam, fulano me procurou, aconteceu isso, a gente pode atender? Então a gente tem feito muito esse atendimento, esse primeiro atendimento, sabe, junto com o Instituto Wilson Chagas, faz o acompanhamento da delegacia, para ter esse amparo emocional, que acho que às vezes falta, né, pós-violência, e que as vítimas ficam muito fragilizadas. Então a gente tenta dar esse suporte da maior forma possível, sabe? Às vezes, quando é um processo um pouco mais complexo, a gente encaminha ela para um advogado, né, que vai ficar por conta desse processo. A gente tem feito muita ação nos estádios de futebol contra a importunação sexual, de realmente dar espaço às mulheres em lugares em que elas sempre deveriam estar, sabe? Não é porque é futebol que é só homem que deve ir, não é porque... Então, realmente, nós estamos tentando quebrar com esses paradigmas. Então, a gente tem feito muita campanha de conscientização, porque nós entendemos que a informação salva. Então, assim, a gente faz esse amparo, a gente faz o antes, a questão da informação, levar informação via vídeo, YouTube, Instagram, essas campanhas que nós fazemos nas ruas, já tivemos ações aqui na própria Praça 7 de vir e atender pessoas, sabe, ficar à disposição, de ir aos estádios, conscientizar. Então, várias formas que nós atendemos. Estamos até criando, por ser uma comissão nova, né? Então, nós estamos ainda entendendo qual a real necessidade, que a princípio tem sido essa de acolhida pós-violência, de acompanhamento à delegacia, que tem sido a nossa maior demanda, mas ainda estamos criando outros meios também de poder atender melhor essa população, né? Essas vítimas desses agressores. Você falou de campanha, né? Em agosto agora a gente tem um mês lilás, o agosto lilás, né? Que inclusive está completando, se não me engano, 16 anos da Lei Maria da Penha, né? E traz também essa conscientização, né?
contra os crimes, a violência contra a mulher. Você acredita que a nossa legislação ela consegue atender? É um problema de legislação ou é um problema de educação, cultura? É um problema mais cultural e de educação realmente. A Lei Maria da Penha é considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo. Então ela tem um amparo legal excelente. Ela fala o que é considerada a violência, ela fala onde que é levada em conta essa violência, porque muita gente acha que é somente as pessoas que coabitam, mas não é somente isso. Então ela destrincha bem, sabe, assim, com relação à sua sexualidade, não é somente mulheres, são pessoas que se identificam como mulheres. Então é uma legislação excelente, sabe? Não tem o que se falar. A legislação ela vai alterar, obviamente, conforme a atualização da sociedade, os costumes da sociedade, ela vai ocorrer atualizações, isso é normal. Mas é uma legislação excelente. Hoje eu vejo a falha maior cultural, que é séculos, né, de uma cultura machista, patriarcal e de educação. Infelizmente, não são bem vistas ainda essas políticas públicas. Muita gente fala que é o famoso mimimi, e não é. Né? A gente precisa realmente falar até que a pessoa se canse de escutar e absorva aquilo, sabe? Ensinar as crianças desde pequeno, em escola, é necessário ter esse ensinamento, porque senão vai se tornar réplicas. Os agressores vão educar seus filhos como se aquilo fosse normal, e os seus filhos vão se tornar agressores. Então a gente tem que quebrar esse ciclo. E o ciclo a gente só vai quebrar com a informação, com a educação, com a cultura, e realmente falar até que eles se cansem de ouvir, sabe? Até mais. E até pegando o gancho nessa questão cultural que você colocou, Minas Gerais novamente, né, já é corriqueiro, fica em primeiro lugar em números de feminicídios. Sim. Por quê? Eu creio que é um estado muito grande. Nós temos diversos municípios e muitos municípios rurais. Eu acho que essa pode ser um grande causador desse número. São muitos municípios rurais onde a informação não chega. Quando a informação se chega, estamos naquela sociedade machista, extremamente machista, onde a mulher realmente foi feita para servir. E falta, às vezes, também de efetivo. Por exemplo, acho que, se eu não me engano, em Minas são 12 delegacias especializadas em violência contra a mulher. Se você já vai indo ao interior, vai indo para essas sociedades rurais, você já não tem mais essa delegacia especializada. Sim. Aqui, em Belo Horizonte, nós temos as viaturas da Polícia Militar que são especializadas em atendimento à violência contra a mulher. E sempre tem a presença de uma policial feminina. No interior, nós não vamos ter isso. A demora, às vezes, para se chegar, pela cultura, a vergonha de se denunciar, sabe? De acabar com aquela família, sabe? Vai separar, meus filhos como vão ficar, a cidade vai comentar sobre a minha família, eu vou ser desonrada. Enfim, daí é uma cultura muito machista que se tem no interior. Então, eu acredito que por esse número em Minas ter sido, infelizmente, ter ficado em primeiro lugar ainda, devido a essa grande extensão do Estado e essa falta de estrutura pública, realmente, né, por ser um Estado vasto. E essa cultura machista que ainda prevalece muito nos interiores. Na chamada tradicional família mineira, né? Exatamente. Infelizmente, né, os mineiros são acolhedores, isso é de fato, mas creio que é o estado mais tradicional ainda, que se mantém dentro do país. E tem essa ideia ainda de que o casamento é um só, você não pode separar, você tem que criar seus filhos independente de como seja essa criação, tem que ser o pai, a mãe e os filhos, e aguentar com a boca fechada. E até pegando, né, olhando para esse lado de relação, de casamento, hoje a gente já tem programas, pessoalmente, tem o próprio Ministério Público cria programas para tentar resgatar mulheres em condições abusivas, né, que vivem uma relação abusiva. Mas
tem muitas mulheres que não sabem ainda o que é uma relação abusiva. O que seria? Quais seriam esses elementos que classificam uma relação como abusiva? Bom, conforme, né, a Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violência. Tem a violência física, a violência sexual, a violência moral, a violência patrimonial e a violência psicológica. A violência física, ela é por si só agressão, né? É o empurrão, é o tapa, é o enforcamento, socos, chutes, jogar objetos, essas várias formas, né, a tortura que a gente já conhece, já ouviu falar por aí. A forma psicológica seria mais aquela ameaça, se você fizer eu vou te matar, sabe? É realmente você entrar na cabeça da vítima, é você fazer ela entender que ela é errada, que você é agressivo porque ela deu motivo, é você tentar alterar os fatos para ela achar que ela esqueceu da forma como ocorreu, ela achar que ela agiu de forma errada. Nós temos a violência sexual, que é por si só, né, você obrigar a pessoa a manter relação com você, obrigar ela a não ter relação, é você proibir ela de utilizar os meios contraceptivos, é você obrigar ou proibir ela de engravidar, é você obrigar ela a assistir a algum ato sexual. Então, é você fazer aquilo que a pessoa não quer que faça, né? Sem o consentimento dela. A violência patrimonial é quando você abusa da questão financeira da pessoa realmente, quando você recolhe todo o dinheiro que ela recebe, quando você não dá liberdade para ela usufruir da forma como ela bem entende o dinheiro dela, você deteriorar os bens pessoais dela, os documentos pessoais. A moral seria a questão da difamação, da calúnia, da injúria, seria você chacotear da sua esposa, da sua privacidade, inventar mentiras, inventar traições, coisas dessa forma. E a física, moral, psicológica, sexual, patrimonial, são essas cinco formas de violência. Essas violências normalmente ocorrem em um ciclo. São 3 fases esse ciclo de violência. A primeira fase é aquela fase em que a pessoa começa a ficar nervosa, em que ela começa a te tratar mal, a te responder mal. E aí você começa a colocar, ele teve um dia ruim, o patrão tratou mal, aconteceu alguma coisa na rua. Então já começa a dar indícios de maltratamento. Sabe, quando a pessoa... Você fala, ela é uma pessoa difícil, é uma pessoa irritada. O segundo ciclo seria, a segunda fase do ciclo seria o ato de violência em si, que já parte para violência, para tapa, para agressão, para ameaça, para constrangimento, para difamação, qualquer que seja, né, a violência. E a terceira fase do ciclo seria o pós, que eles chamam também de lua de mel, que é quando aquele agressor ele tenta se redimir. Então, para tentar fazer, ele se arrepende, ele começa a te tratar muito bem, e aí, normalmente, nesse caso, a vítima começa a desculpá-lo, para não tentar acabar com a família. Não vou ser motivo de vergonha, de que largou o marido. Não, ele está tentando se redimir, eu tenho culpa nisso também, eu vou tentar ajudá-lo, vou tentar salvar, vou tentar mudá-lo, de qualquer forma. Então, esse último ciclo, é quando ele tenta reconquistar a mulher. E normalmente ele consegue. E ele volta novamente. Exatamente. E esse ciclo, normalmente, ele tende a ser em menor tempo com o passar do tempo. Então, se antes ele ficava nesse estado assim, muito irritado durante anos, e até chegar à violência física, psicológica, a violência em si, ficou ali um tempo e depois a lua de mel, normalmente agora questão de semanas, às vezes de dias, de horas. Entendeu? Ali, no mesmo dia, na parte da manhã, ele já xinga, na parte da tarde, ele te bate, ele te agride verbalmente, o que seja, e à noite ele já tenta te reconquistar, te leva para jantar, traz um buquê de flores, alguma coisa. Então, a tendência é sempre esses ciclos serem mais rápidos, com o passar do tempo. Sim. E assim, é engraçado, agora saindo da relação, indo para essas violências que a mulher sofre todos os dias, né? Desde o momento que ela sai de casa até o momento que ela volta. E tem algumas coisas que a cultura machista até
chegou a convencer muitas mulheres que, por exemplo, aquele assobio na rua, aquela cantada era uma espécie de elogio, era bom pro ego, né? A gente ouvia até mulheres falando, olha, se eu passar na frente de uma obra e ninguém mexeu comigo, não vou me sentir bem. Não vou me sentir bem, né? Semana passada, até quando a gente começou a debater o tema, né? Eu discutindo de um lado, o Felipe do outro, o seu Maurício do outro, e estava a Isabela e a Thaís lá caladinhos, né? Até que a Thaís puxou a nossa orelha. Falou, gente, mas por que vocês não perguntam pra gente? Né? E tem muito disso, da gente deixar as mulheres caladas. Aqui agora eu estou falando mais, mas é uma questão da profissão, né? Sim. Eu sou jornalista e tal, mas assim, acontece muito isso, de uma série de violências meio que subliminares. Sim, e que muitas vezes a gente não consegue perceber, né? Já vem de uma cultura de que o homem tem que ser o último a dar a palavra, de que o homem tem que ser o superior, de que a mulher não pode demonstrar tanta inteligência, tantos argumentos, porque senão ela é chata. Sabe? Se a gente começar um debate, por mais correta que eu esteja tentar comentar com você, eu sou rebelde, eu sou ignorante, eu sou maluca. Então, são coisas que realmente a gente escuta todos os dias. Descontrolado. Tá de TPM. O que a gente mais escuta, não, tá na TPM, tá naqueles dias. Nunca é porque a mulher pode ter razão. Sim. Nunca é porque a mulher tem tanto direito quanto o homem de falar, de achar ruim, de gritar, de levantar a voz quando tem que se levantar. Não são esses motivos. É sempre por um descontrole hormonal, por um descontrole emocional, alguma coisa. Mas, realmente, como está muito enraizada, todos os dias, acho que todas as mulheres, da hora que acorda, da hora que vai dormir, sofrem algum tipo de violência. Seja um olhar que incomoda, realmente o assovio, uma resposta mal dada, sabe? E aí entra no quesito de respeito, a falta de educação realmente geral, sabe? É você ser interrompida quando está falando. São essas pequenas coisas que já é um alerta, e principalmente se vem de alguém que você está tendo algum relacionamento, né, afetuoso, porque começa dessa forma. Nenhum agressor vai começar te dando um chute, nenhum agressor vai começar te desmoralizando na frente de todos, ele não vai começar te constrangendo na frente da família, ou pegando o seu cartão de crédito e fala que o dinheiro é dele. Não vai começar dessa forma. Ele vai começar primeiro com uma resposta, te interrompendo, te falando, não veste essa roupa você tá parecendo, aí a palavra que eles querem colocar no meio da frase. Então ela sempre começa de uma forma pequena, a agressão ela sempre começa de uma forma pequena, e a mulher ela tem que estar atenta, a partir desse primeiro momento ela já cortar, porque senão esse ciclo começa a ficar maior, e aí chega uma hora realmente que foge do controle. A vítima ela não sai, não é porque não quer, não é porque ela gosta de apanhar, não é porque ela gosta de ser maltratada, ninguém gosta, sabe? É realmente porque o ser humano ele paralisa, sabe? A mulher ela quer sair, ela se sente ódio, ela se sente mal com ela mesma, ela fala, como que eu me deixei parar nessa situação? E para sair? E a vergonha de falar com os familiares que ela está passando por aquilo, que ela se deixou passar por aquilo, então ela começa a se culpar também. Então é realmente a partir da primeira faísca que acender, já é tentar, sabe, se desvencilhar daquele relacionamento. E no dia a dia das pessoas, mexer na obra, um cara que acha que tem o direito de passar a mão em você porque você está com alguma roupa curta, o problema é seu se você quiser ir com a roupa curta, é uma escolha sua. Você se sentiu bem e pronto. Ninguém tem o direito, você pode sair pelado, ninguém tem o direito de encostar a mão. E isso, no geral, só vai acabar com a educação. Porque às vezes até a própria mulher ela recebeu esse tipo de ensinamento dentro de casa, às vezes até a mãe, Sim. que vem de uma cultura machista, é lógico, ela vai dizer para ela o que é uma mulher direita, o que não é uma mulher direita, e quando ela é cobrada pelo marido, ela se identifica, né, com aquela origem, fala, não, ele está certo, porque minha mãe sempre me disse isso. Né? Exatamente. Infelizmente, grande parte das mulheres ainda são machistas.
grande parte. E é quando você não espera que venha de uma mulher, de tratar mal, sabe, fala de xingar, e fala que você não tem competência porque você é mulher, independente de qual motivo seja, infelizmente esse ensino que foi passado de geração em geração, ainda muitas mulheres replicam eles. Sim. Então, a nossa luta para as mulheres, com as mulheres, ela sofre muito boicote de mulheres. É trágico, assim, de falar, e a gente sofre, porque a gente sofre, porque a gente vê mulheres que eram tratadas do nosso lado, sabe? Porque pode ser sua mãe, pode ser sua irmã, pode ser você, pode ser sua filha. Então, é lutar todo mundo junto. E, até para complementar, não é uma luta de mulheres, é uma luta da sociedade, é uma luta de mulheres, de homens, de quem seja. É uma luta geral contra o machismo. Então, também muita gente tem na cabeça a questão do feminismo, que o feminismo é as mulheres contra os homens. Não é. É as mulheres, junto com os homens, junto com quem quiser, contra as pessoas machistas. E pessoas machistas não são somente os homens. São muitas mulheres também. E você até tocou num ponto interessante, que hoje a mulher está ocupando espaços que antes ela não ocupava, como, por exemplo, ir num estádio de futebol, né, Isabela? Frequentar um bar sozinho ou com as amigas, né? Então, assim, não precisa necessariamente estar acompanhado por um homem para frequentar esse espaço. Mas ainda assim a mulher muito sofre com a importunação sexual. Sim. Principalmente. E o que seria isso, na verdade? O que a mulher e como a mulher deve proceder se ela sofrer qualquer tipo de violência nesse sentido? Nesses ambientes. Isso. Né? Bom, na questão dos estádios, a importunação seria chamar de palavras chulas, o passar a mão, né, o agarrar, tentar beijar à força, essas formas, né, de algum ato, tentar cometer algum ato sem a sua permissão. Então, tudo que fugir da sua permissão seria um ato libidinoso, sabe? E pelo menos nos estádios hoje, seria procurar, primeiramente, os seguranças mais próximos, que eles vão descer para... Todos os estádios têm, né? Fica uma delegacia já montada para receber todas as ocorrências. Hoje, junto com a OAB, nós estamos com um projeto, né, que tem encaminhado. Ontem tivemos reunião com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para dar seguimento a esse processo, de incluir pelo menos umas 3 advogadas por jogo, tanto no Mineirão quanto no Independência, para acolher essas mulheres que são vítimas. Por quê? Acontece muito, às vezes, de uma vítima chegar em uma delegacia, o que seja, e ser mal recebida. E ali você começa a sua revitimização. Então você passou por um ato, vamos supor, no Mineirão, e aí, normalmente a gente veste roupa confortável, a gente veste o que quiser, e aí você chega lá na delegacia e alguém fala, mas você está com esse short, isso não é roupa de vir ao estádio, sabe? Então, assim, nós estamos com esses projetos realmente de colocar advogadas criminalistas nos estádios, principalmente, né, porque tem sido esse maior número de importunação, de assédio sexual, para acolher essas vítimas. E aí já dá o procedimento. Porque normalmente acontece das vítimas descerem às delegacias e você tem que ir no outro dia, na outra semana, quando você tiver a oportunidade, procurar novamente a delegacia para dar continuidade ao processo. Você desiste. Você não vai querer ter dor de cabeça, sair da sua casa, sair do seu trabalho, para ir novamente, falar novamente o que aconteceu. Normalmente o agressor já está em casa, já não... né? Você sabe que não vai dar errado. E normalmente não tem dado. E nós estamos tentando acabar com isso, sabe? Realmente ir, estar presente, encorajar as mulheres a darem prosseguimento. Porque eu creio que é somente dessa forma que esse agressor vai saber que o que ele fez foi errado. Porque se ele não tem essa punição, de fato, ele vai continuar fazendo. Então, infelizmente, enquanto não
esses agressores não forem punidos, eles não vão parar, sabe? E é 1, 2, 10 vezes que seja, tem que fazer. Então, nos casos dos estádios, a gente aconselha sempre, se conseguir encontrar o agressor, já puxa ele e leva junto, sabe? Ó, reúne, não, tem pessoas, né, que ajudam, os homens que ajudam a levar, o segurança que desce e leva o agressor junto, porque se também não encontrar o agressor fica difícil. Sim. Da gente dar continuidade, mas o aconselhamento que nós damos, né, é tentar encontrar o agressor e encaminhar junto à delegacia, e lá a gente já vai tentar dar o melhor prosseguimento à situação. Em caso assim de sofrer alguma agressão na rua, né, na rua não, porque na verdade a importunação sexual, sim, na rua, a questão da Maria da Penha são coisas separadas, sim, né? A importunação sexual é qualquer pessoa. A Maria da Penha você tem que ter algum convívio familiar ou afetivo. Na importunação sexual na rua, você aciona a polícia militar, eles têm feito um treinamento, e a gente também cobra muito dos poderes públicos, um treinamento muito efetivo e repetitivo dos servidores públicos. Porque também não adianta nada a gente ter a terceira melhor lei do mundo, se ela não é bem executada. Sim. Então a gente precisa ter profissionais extremamente capacitados para receber essas vítimas. Então a gente precisa que os policiais militares saibam como dar prosseguimento à ocorrência de forma respeitosa à mulher. A gente tem que saber receber essa mulher como advogada. Os delegados, os escrivães, tem que saber como receber essa mulher e não fazer ela se revitimizar novamente ali, porque normalmente o que incomoda muito as vítimas é isso. Sim. Você passou pela agressão, você vai na polícia militar, você tem que contar a versão novamente. Você vai na polícia civil, você tem que recontar a versão. E é todo um sofrimento contínuo que você fica passando. Então a gente cobra muito dos poderes públicos essa questão da preparação do pessoal. Por isso que a delegacia da Polícia Civil, né, que é especializada em violência contra a mulher, tem sido assim. Não é excelente, porque acho que demora, né, também tempo, né, para a gente conseguir chegar nesse nível, mas já é melhor do que era, porque você é recebido por mulheres, não tem, às vezes, o constrangimento de contar o que aconteceu com um homem. No Mineirão fica uma delegada de plantão, né, uma mulher que fica de plantão, então isso já ajuda, né, a não manter a pessoa na violência. Estamos tentando trazer certas situações para deixar a vítima mais confortável. Denúncia porque já teve agressão física, sabe? As outras agressões, elas são mais difíceis até da pessoa se conscientizar que ela está sofrendo aquela agressão, porque ela acha às vezes normal, a pessoa, você está feia com essa roupa não ficou bem em você, e você não é inteligente, você não é capaz, você às vezes não entende isso como uma violência. Então você às vezes não procura ajuda. O pedido de socorro realmente vem normalmente após uma violência física, sabe, um esfaqueamento, socos, enfim, infelizmente ele vem já nessa parte mais trágica da situação. Então não tem tanto essas questões mais criativas, né, assim, de pedido de socorro. Não acho que ainda estejam todos preparados para atender essa situação, né, porque na situação comum já é difícil de ser atendido. Então, você criando algum caso, que a gente tem, né, alguns relatos que passam no Instagram e mídias sociais, mas são mais específicos, bem específicos. No geral, é da forma mais comum mesmo. Você acabou tendo que ser hospitalizado, ou realmente cansou, tomou um fôlego, uma coragem e foi. No caso da Maria da Penha, a gente tem a casa de acolhimento às mulheres, né, que são agredidas, porque às vezes muitas das vezes a mulher não sai de casa, não sai daquele ciclo porque não tem para onde ir. Ela é dependente economicamente. Muitas das vezes existe essa dependência econômica. E aí, eu vou denunciar? O que eu vou fazer? Como que eu vou comer? Para onde eu vou com meus filhos? Infelizmente, a realidade de muitas são assim. Não que a violência seja exclusiva de uma sociedade com menor potencial de compra. Ele é para todo tipo, de todas as classes. Mas, na maioria das vezes, quem fica pensando, né, em
denunciar ou não são as que têm classe baixa ou média, porque não tem muito o que se fazer depois, elas ficam pensando depois, como eu vou comer, como eu vou dormir, como eu vou cuidar dos meus filhos. Então a gente tem essa casa de acolhimento de mulher, que a mulher pode se direcionar para lá, uma casa que vive de doação de políticas públicas, diversas, que ela não vai ter que se preocupar, né, com a questão da alimentação, investimento, tudo. A gente tem feito muita campanha de arrecadação de absorventes, material de higiene, para tentar também auxiliar essas vítimas, para não ter que se preocupar com mais essa parte. Mas ainda falta. Uhum. Falta muito, assim, para a gente conseguir chegar num ponto que seja... Porque acabar com a violência vai demorar alguns anos, infelizmente, né? Essa cultura enraizada há séculos, não só antes de a gente entender como país, a gente se entender. Acho que e ainda existem países que mantêm essa cultura, né? De mulheres serventes. Uhum. Só servem para aquilo e pronto. Mas ainda vai demorar. A questão de políticas públicas falta muito ainda também. A gente tenta, né? O Ministério Público tem, a OAB tem, várias outras entidades, o próprio Instituto Maria da Penha tem cursos qualificadores para as mulheres que sofreram vítimas, para as mulheres que foram abusadas. Porque, e o depois? Ela vai ter que aprender a se manter. Uhum. Então a gente tem essa questão do empoderamento feminino, porque a vítima ela está ali totalmente acabada, com autoestima zerada, sabe, se achando incapaz, se achando ninguém. Então a gente tem essas políticas de tentar retomar essa autoestima feminina da pós-violência, uhum. né? De mostrar, não, você é capaz, você consegue, você vai se manter, você vai criar seus filhos e muito bem. Então a gente tem tentado dessas formas, né? Esse pós, tentar dar um emprego, uma forma de profissionalização, ensinando profissões realmente, porque muitas das vezes elas não têm o que fazer. Sim. Elas não sabem. Elas foram obrigadas a ficar em casa de forma sutil, né? Eu vou para casa trabalhar, dar o duro, trazer a comida e colocar aqui na mesa, você cuida das crianças, é o combinado. Mas se eu te largar, você vai ficar sem nada. Então a gente tenta, sabe? Tem muitas instituições que fazem isso. E a OAB, com essa nova gestão, né, que começou agora em 2022, a gente tem tentado também. A gente tem várias palestras, normalmente pelo menos uma vez no mês, a gente reúne mulheres para realmente falar sobre o assunto. Porque hoje nós estamos aqui, conversando sobre a violência. Mas é a mulher que está sofrendo a violência ali agora. Uhum. A gente só vai conseguir entender quando a gente ouvir de fato o relato dela. Como que começou, o porquê que começou, sabe? Tudo. Então a gente precisa realmente inserir mais nessas vítimas para entender, porque, como você falou, é só informação que a gente vai conseguir acabar com isso. E a informação a gente vai conseguir entrando nessas vidas que foram, né, quebradas pelos agressores. Então é realmente dar ouvido àquelas que foram agredidas. E assim, Jéssica, eu queria ouvir a sua opinião sobre um aspecto até um pouco delicado, que a gente, na nossa conversa, o tempo todo, a gente percebeu que a figura violenta é a figura masculina. Sim. Então não dá para a gente ficar, essa é a minha opinião, não dá para a gente ficar assim, não, mas não são todos os homens, não é isso e tal. E às vezes, nós homens, a gente sempre se coloca, nós nos colocamos como um ser não violento. É aquele ali, é o rapaz, eu nunca fiz isso. Tanto que você foi falando, eu fui pensando, será que eu fiz isso alguma vez com minha esposa? Será que eu fiz isso? Então, assim, a violência, ela é praticada por homens. Sim. Então, não tem como eu enxergar o homem violento tão distante assim de mim. Eu acho impossível chegar e gerar essa separação. Até porque a violência, como você mesmo muito bem explicou, ela passa por vários aspectos. Então a gente já recebeu piadinhas,
a gente já participou de papos machistas, a gente foi criado num ambiente machista. Então, a gente, de alguma forma, a gente praticou uma violência contra a mulher. Então, o que a gente precisa para chamar a atenção dos homens, para que nós para que nós possamos entender que nós que praticamos a violência, que é a gente que pratica esse tipo de violência, que ela não está tão distante assim de mim como a maioria dos homens pensa. Ela nunca está distante. Na verdade, sempre esteve ali, pode estar, mas eu acho que a questão da conscientização é de realmente você tirar um tempo, sentar e debater. Você escutar a sua parceira, a sua companheira, a sua mãe, a sua irmã, porque muitas das vezes os homens entendem que não, picuinha dela, isso não incomoda, não é possível que isso incomoda. É você realmente sentar e escutar. Eu creio que a educação, a informação, políticas públicas mais efetivas, sabe? Mas também não adianta os poderes públicos serem repetitivos com isso, porque todo ano a gente vê a campanha. E parece que a gente vê a campanha, não conscientizar, mas acaba a campanha e todo mundo esquece. Sabe? Aí o índice aumenta novamente e parece que não fez diferença aquela campanha. Então eu acho que são mais debates em casa, sabe? São colocar nas escolas e é você se reestruturar. Porque pode acontecer com qualquer um, você pode fazer uma piadinha de mau gosto ali, você pode fazer um comentário que a outra não gostou e tudo, mas é você entender que aquilo foi errado. E a partir do momento em que o homem entende, internaliza que aquilo foi errado, para ele não cometer de novo, é você se policiar. Você ter empatia com quem está escutando o que você está falando. Então, realmente se policiar. Sabe? Nós somos educados nessa sociedade machista, de piadas sem graça, de comentários desnecessários, de todas as formas possíveis de violência contra uma mulher. Mas a partir do momento em que você entende que aquilo é uma violência contra uma mulher, é você então não vou fazer mais isso. E é você cobrar de quem está fazendo. Então não adianta também, às vezes, você estar em um grupo que você se fala feminista, que você se diz, não, luto com as mulheres, contra a violência, mas a partir do momento em que alguém, um amigo seu, faz um comentário, você ri e deixa, e participa, e aí você está sendo conivente com aquilo. É ser chato em alguns momentos, sabe? Fala, não, isso está errado. Porque todo mundo fica, às vezes, brincando e tudo, mas e sua filha? E sua irmã? E a sua mãe? Todo homem tem algum parente feminino, qualquer que seja. E se fizessem com elas? Vocês não iam gostar, sabe? Então, é realmente se educar, pesquisar, ler, escutar quem está do seu lado, porque é somente dessa forma que eu acho que nós vamos conseguir diminuir, sabe? A questão da violência, tem pessoas que já são realmente, né, que são seres humanos violentos, e que aí acabam partindo para agressão física, manipuladores, enfim, mas não é só isso a violência, né? Não é só isso que a gente tem que se preocupar. Então, às vezes a violência física está longe de você, mas às vezes a violência moral não tanto, né? A violência psicológica não tanto. Então a gente tem que se policiar nessas pequenas coisas. Realmente muita gente fala, né, da questão da Maria da Penha, que a lei é inconstitucional, que ela não deveria existir, porque você está tratando a mulher de forma diferente. Porque a Constituição, ela fala que os homens e as mulheres são iguais perante a lei. E muita gente fala que essa lei veio para a mulher se vingar dos homens. A gente escuta muito, sabe? Que veio para isso, que mulher só está querendo vingança. E não é. A gente tem que tratar os iguais, a igualdade, os desiguais de forma desigual na medida da desigualdade. Então, se são as mulheres que sofrem essa violência, porque você não vê um homem morrendo porque quis terminar um relacionamento. Você não vê um homem sendo obrigado a ficar em casa cuidando dos filhos e depois, quando separa, ficar com nada. Sabe? Sendo largado
E de escutar que você nunca fez nada na vida e que agora você tem que virar porque você ainda está nova. Homem não passa por isso. Então, realmente, a gente tem que olhar de forma diferente para a mulher. Não adianta a gente querer olhar da mesma forma, porque são anos que foi construído, que vieram sendo construídos esses pensamentos. Essa cultura, na verdade, nem pensando de que mulher tinha que ficar em casa, de que mulher tinha que cozinhar, de que mulher tinha que passar, de que mulher tinha que cuidar da mulher, que tinha que cuidar dos filhos. Também não é do dia para a noite que esses costumes vão embora, né? Mas é tratado de forma diferente, sim, porque durante muitos anos a mulher não pôde fazer o que o homem fez. Há pouco tempo que a mulher foi conseguir votar. A mulher negra, então, nem se fala, sabe? É outra história, é outra luta, ainda mais difícil do que a da mulher branca. Mas são anos que foram civilizados em cima desse patriarcado. Então, também vão demorar alguns anos para acabar com essa cultura. Mas realmente é educação. Eu creio que a educação, não só na questão da violência, acho que todos os problemas do mundo, eu acho que se resolvem com educação e com informação. Falou uma coisa engraçada, né? Você não vê um homem sofrendo determinadas coisas. O que você mais vê são homens bêbados, né? Mas você não conhece um caso de um homem bêbado que sofreu alguma violência de cunho sexual. Não, é raro. Se for colocar em 10 anos. Sabe? Você não vê a mulher não pode beber e andar sozinha na rua. O homem andar de cueca na rua, bêbado, para falar, mas ele não vai sofrer. Assim, acontece, óbvio que acontece, né? Mas no geral, aqui a gente fala do geral, você não vê uma mulher minimizando o homem, falando que ele não é capaz, que ele é nada, que ele não presta, e o homem realmente internalizando aquilo, sofrendo, sabe, você não vê a mulher fazendo tortura psicológica, ameaçando-se. Você não vê nesse cunho, né, de violência mesmo. É raro. Então, tem que tratar diferente, sim. Sabe? Tem que ter um olhar diferente, sim. Porque os casos que a gente vê todos os dias, tem milhares de pessoas, milhares de mulheres que são violentadas, agredidas, estupradas, milhares. E homens, se a gente for colocar na balança, né, não faz nem a cosquinha na questão da violência doméstica. Então tem que tratar diferente, sim. Você teve uma pessoa do sexo feminino que falou numa reunião que a gente estava que nós temos que alertar os homens, motivá-los a proteger as mulheres dos homens que gostam de fazer essas coisas. Sim, igual eu estava falando, muitas pessoas entendem o feminismo que é a luta das mulheres contra os homens. Mas não é a luta das mulheres com os homens contra o machismo. Então a gente precisa sim dos homens aos nossos lados. Contra a violência. Contra a violência, sabe? Então a gente precisa, sim, a gente precisa... Os homens são aliados, a maioria. Exatamente. É a minoria que não vai lá. Que desvia. Então a gente precisa, sim, eu preciso que meu irmão saiba o que é a violência doméstica, eu preciso que meu irmão saiba o que é o feminismo, da luta, da dificuldade, sim, das coisas que me incomodam, que eu não faço, que eu não gosto que outros... que homens façam, para ele não replicar e para ele me proteger, para quando algum amiguinho dele, ele tem 18 anos, então para quando algum amigo dele fazer algum comentário, ele ir e falar, isso está errado. Porque se ele ficar ali e deixar aquilo se replicar, a gente nunca vai diminuir esses números, sabe? Então eu preciso que o meu noivo escute 50 milhões de vezes sobre a luta feminina. Sabe, ele até brinca, tem hora, ele fala, não, mas agora só fala disso, assim, vou falar e você vai falar com 50, sabe? E eu sou chata mesmo, porque, sabe, se tiver filha, se tiver... E eu não quero que ninguém passe por isso. Não quero que minhas filhas, minhas primas, alguma desconhecida passe por isso. Então eu tenho que disseminar para o maior número de homens possíveis e tornar eles nossos aliados. Sabe, eles têm que nos proteger até quando a gente não está perto. Não deixar aquilo se reproduzir. A luta é universal. Exatamente, é a violência. Opa. A violência tem que diminuir. Todos os tipos de violência têm que diminuir. Não aqui a gente está falando contra a mulher, mas são todas. É o racismo, é a homofobia. Todos os tipos de violência não tem que diminuir. Porque uma pessoa também que é violenta com a mulher, ela não vai ser violenta só com a mulher. Ela vai ser homofóbica, ela vai ser racista, vão ser vários tipos de violência que aquela pessoa vai cometer. Né? Então é acabar com tudo.
todos os tipos de violência. E a partir do momento que você começa a incentivar o estudo, a cultura sobre a violência contra a mulher, às vezes aquele agressor começa a abrir a cabeça para outros tipos de violência e também vai diminuir. Então tá todo mundo unido nessa... História da água mole em cada um dia vai. Então a gente pode afirmar que o que a gente tira de mensagem, que a gente precisa educar os nossos filhos, não apenas para não cometer a violência, mas sim também para combater a violência. Exatamente. Aos nossos filhos e filhas. A gente precisa de ensinar, de fato, né, o que é a violência, como combater, como auxiliar, não replicar e de ser totalmente contra qualquer tipo de violência que ele assista, que ele presencie, qualquer ato, do menor que seja ao maior. Não existe aquela história de homem e mulher, ninguém mete colher, não existe isso. Sabe, você tem que interferir sim. Tudo bem, eu não estou falando para ninguém entrar no meio de uma briga, óbvio, mas chamar, né, os serviços necessários, a polícia militar, que seja, a guarda municipal, que também tem desempenhado um papel bem interessante, sabe, tentando diminuir a violência. Então não escutei gritos aqui no vizinho da mulher apanhando e vou fingir que não está acontecendo. É realmente interferir. Porque, igual eu comentei, somente sendo punido que o agressor vai entender que está fazendo alguma coisa errada. Então ele vai achar que é normal, vai continuar achando normal. E a gente precisa ser a voz da vítima quando ela não consegue falar. Ela precisa de alguém para ser esse apoio. E é muito importante a rede de apoio das vítimas, normalmente, que é a família, né, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, porque você começa a perceber a mudança da vítima, né? Sim, o comportamento, às vezes machucados, tudo. Às vezes um comentário que ela solta, né, é um amigo confidente, e conta alguma coisa ali e você fala, não posso contar porque foi segredo. Não, muitas mulheres já morreram apanhando em apartamentos vizinhos e alguém não quis interferir. Sim. Alguém foi jogado de uma janela porque alguém não quis interferir. Então parar com essa ideia de que é uma luta pessoal. Se está tudo bem dentro do meu lar, tá ok. Não é. Sabe, realmente olhar por todos e tentar fazer por todos. Então é isso que a gente tem tentado fazer. Né? É um trabalho bem, bem difícil, bem cansativo, sem hora, sem lugar. Mas nós estamos batalhando. Mesmo com todos os muros que são colocados para nós, né, a gente está tentando correr atrás. Eu vejo que uma mudança muito boa que começou no tempo e continua, as mulheres frequentando o estádio de futebol, vai ali aprender a respeitar. Sim, e eu não sei o que as pessoas, os homens acham muito de mulheres estarem frequentando o estádio. Você não está tirando do lugar de ninguém ali de dentro do estádio, sabe? Você está ocupando o seu lugar. Da mesma forma, mulheres hoje, sentando em cadeiras importantes, sabe, em empresas importantes, em instituições, política, não está tirando o lugar de ninguém, ela só está ocupando o lugar que já deveria ser dela há milhões de anos, sabe? Não deveria ter essa diferença, nós temos mais mulheres do que homens no país. Nós somos, e por que por mais que sejamos mais mulheres do que homens, a gente, em todos os modos de representatividade, somos em menor número. Na política, no futebol, tem essa diferença absurda de salário. Na diretoria, por exemplo, da diretoria dos sindicatos administradores, é uma dificuldade a gente conseguir reparar a mulher para quem participar. Sim. Porque não está ainda esse costume totalmente roubado. Sim. No Conselho Regional, soltou agora normas para a eleição, eles estão lá recomendando que haja 50% de participação de mulheres. Sim. Nós aqui procuramos sempre buscar mulheres. A mudança não é rápida, não é fácil. Não é rápida, até porque nós fomos ensinadas que não era o nosso lugar,
que a gente não poderia ocupar um lugar de diretoria. E te falar assim, eu como administradora de empresa, é muito difícil para uma mulher estar numa cadeira de diretoria. É muito difícil. Você tem que saber 10 vezes mais do que um homem tem que saber, e ainda tem que saber a forma como vai falar aquilo, como vai disseminar o seu conhecimento, porque não é bem aceito. Eu tenho, aí é experiência profissional minha, pessoal, né? Tem clientes meus que não conversam comigo, mas conversam com o meu gerente, porque ele é homem. E aí ele tem que passar para mim, eu resolvo, eu tenho que passar para ele responder. Triangulação. Né? Exatamente, porque não conversa comigo. Perda de tempo e sem sentido nenhum. E aí pergunta para ele tem que ver com a Jéssica. Ele me pergunta, eu respondo e não me responde. E a discriminação sim, e pelo simples fato dessa mulher, fala, você não tem capacidade. Dói muito. Sim. Né? Dói e assim. Então, às vezes, é até difícil de você conseguir mulheres para representar outras mulheres, outras pessoas, porque você fica até com receio, sabe? Mas isso também tem que acabar. A mulher tem que ter coragem de ir, de falar, engolir sapo tem hora, sabe? Porque você tem que ocupar o seu lugar. Que você é capaz. A mulher é capaz da mesma forma que o homem é capaz. Se você estudou para aquilo, você sabe o que você está fazendo, sabe? Não é o seu gênero, sua sexualidade que vai te definir. Não é por você ser mulher que você vai saber menos. Né? Já ouvi, porque você tem aqueles dias e você naqueles dias é menos capaz, que você fica irracional. Não faz sentido, porque você engravida e você não vai ter um tempo contínuo de trabalho. Ou porque você chora. Sabe? Teve até um ministro que falou isso, já tem uns 20, 30 anos, falou, aquela fulana, apesar dela ser mulher, ela é inteligente. Você lembra? Sim, então tem essa questão assim. Em audiências a gente vê muito isso, de advogadas que são extremamente violentadas no seu direito de estar ali por serem mulheres. Então uma advogada, por exemplo, quando vai defender algum processo, de qualquer que seja o lado, ela tem que saber aquele processo de trás para frente, em várias línguas, de todas as formas possíveis, porque só pelo fato de ser mulher eles vão entender que você não é o capaz suficiente de estar ali. E que a sua argumentação vai ser boa. E aí quando você começa, e lógico que todo ser humano vai se estressar, aí você começa a levar tom de voz, aí você é doida, e aí você é descontrolada. Então essas violências a gente sofre em todos os tipos de profissões também. Sabe, qualquer que seja, da advocacia, na medicina, na ajudante, em motoristas. Motorista não vai dirigir mal porque é mulher. Mecânica não vai saber por quê, sabe? Então, infelizmente, ainda tem isso. Assim, tem profissões que são para mulheres, tem profissões que não são. Exatamente. Veja um machista, uma mulher de avião, não vai. Então, desce, sabe? Então, assim, só vai parar quando realmente alguém que fez essa piada e quem estiver do lado, não, você está errado. Eu não vou rir disso. Não vou achar graça disso. E isso realmente taxativo no que fala. E quando vierem com o discurso que o mundo está muito chato, a gente fala, não, o mundo, na verdade, ele está melhorando. Né? Exatamente, ele está mudando para melhor. Sabe? Então, a gente precisa, assim, da inclusão de todos, do respeito em todos os âmbitos, porque tem sido difícil para a mulher assim, ter o respeito que ela merece. Muitas mulheres estão correndo atrás e a gente precisa de cada vez mais mulheres. Na política, por exemplo, nós só vamos conseguir representatividade quando tiver mulher na política. Não adianta a gente exigir políticas públicas efetivas se são feitas por homens. Homens não vão saber fazer uma legislação para mulheres. Só quem passa, quem tá ali, sabe? Exatamente. Teve duas questões que você me falou que me chamou mais atenção. Mais atenção assim, porque o restante não foi muito bacana. A primeira foi que você falou que dentro da sua casa, quando você era novinha, você sempre foi incentivada a ser uma mulher independente. Sim. Na minha casa também sempre foi assim, de você ouvir aqueles comentários, nossa, eu quero que você corra atrás sem depender de homem pra nada, aquelas coisas assim. Sim. E a outra é a questão dos estádios, porque eu gosto muito de ir no estádio. E é horrível você ir no estádio se sentir fragilizada. Você ir num lugar que você gosta tanto e chegar lá você não poder ir tipo, no banheiro, ou então comprar uma cerveja sozinha. Sim. E toda a vida eu fui no estádio com meu pai, então tipo assim, não são casos que acontecem
comigo, mas eu já tive muita gente próxima que foi no estádio, hoje não consegue ir mais por comentários. Às vezes você tá passando, você pode falar assim, não, mas não fui eu, mas foi seu amigo que estava do seu lado. E você não foi contra aquilo. E você riu. Então, tipo assim, eu acho que é muito sentido de conscientização nesse caso. Porque hoje, até na questão do estádio, você vê os clubes fazendo campanhas, as torcidas organizadas usando até palavras apelativas para quem presenciar uma situação dessa, mas é a questão do individual. Porque você também vê muita mulher junto com um homem e não faz nada na situação. Exatamente. O que deixa a gente com mais medo, porque às vezes a gente está passando por alguma coisa, vai pedir ajuda para alguém e você não sabe, você tá com medo. Você não sabe se a mulher vai te ajudar, ou vai te dar algum apoio, ou se ela vai te julgar também da mesma forma como outra pessoa te julga. Uma violência absurda que acontece no Mineirão, hoje. Os banheiros. Nossa, isso. Os banheiros, eles, por separação de torcida e tudo, tem algumas partes que ficam sem banheiro feminino físico do Mineirão, né? Eles colocam os banheiros químicos. Os banheiros do Mineirão ficam para os homens e os banheiros químicos ficam para as mulheres. E os banheiros químicos totalmente detonados, sem higiene nenhuma, sem preparação nenhuma. Isso já é uma grande violação de um direito da mulher, sabe? E aí, às vezes, nesses próprios banheiros químicos, os homens usam, está ali mais próximo, e o homem vai entrar, e aí a mulher tem que ir naquele banheiro, que já não era o correto para ela utilizar, né? Era o mais higiênico para ela utilizar, que ainda foi utilizado por um homem que Não é adequado. não é adequado, sabe? Então, tem muita pequena violência que, assim, a gente acha que não, mas incomoda. Igual você, como frequentadora do estádio, você vai querer ir ao banheiro em algum momento e aí você começa a parar de frequentar. Falar, não vou porque o banheiro vai estar dessa forma, não vou porque não posso dar roupa. Não pode beber nada porque se bebe, vai ter que ir ao banheiro. Sair. Então, E o que é grave também, ela precisar de uma companhia masculina. Exatamente. Né? O meu pai, ele tem muito medo de eu sair para comemorar. Tipo assim, ele sempre me ensinou a gostar de futebol. Mas mesmo assim, ele tem muito medo de me ver no estádio, porque eu já fui sozinha, mas mesmo assim ele tem muito medo de me ver no estádio sozinho. Isso pra mim é um absurdo. E na questão também de futebol, você acha que é pouco, mas às vezes a gente está aqui numa conversa sobre futebol com amigos. Eu não me sinto confortável de comentar sobre um jogo. Porque você sabe que vai ter um que vai chegar e falar assim, não, mas tipo assim, sabe a escalação do seu time? É uns comentários que a gente acha que não faz muita diferença, mas faz pra gente, que a mulher Quantos lados tem uma bola, né? Tipo isso, a gente tá comentando. Você sabe o que é rendimento? Você escuta toda hora. Acaba com a gente que gosta, sabe? E por que mulher não sabe de futebol? Por que mulher não joga futebol? Gente, sabe, são essas mentes pequenas que nós temos que realmente abrir, acabar com essas ideias fixas que se tem, que mulher não dirige bem, que mulher não entende de carro, que mulher não pilota avião, que mulher não vai ao futebol, que mulher não joga futebol. Então, são realmente esses pontos que a gente tem que acabar. E só vai acabar a partir do momento que todo mundo que tiver, vamos supor, na sua roda de amigos, um comentou isso, quando todos eles foram contra o que ele falou. Aí ele vai começar tem que haver a repressão da própria... Sim, e aí você não é você que tem que se sentir reprimida em dar o seu comentário. Ele que tem que se sentir reprimido em dar um comentário machista. Sim. Isso aí a partir do momento que ele fala assim, acho que é melhor não falar, não vai ser bem aceito, realmente eu estou errado. Por que eu vou falar isso? Sabe? Então você, a partir desse momento que ele começa a ser questionado, começa a ser realmente rechaçado por aquilo que ele está falando, que aí ele começa a se auto-questionar. Fala, mas tem necessidade realmente de eu falar isso? Realmente ela não sabe o que é? Realmente ela não gosta? Ela não pode Mas se gostar? ela não souber, gente. Sabe, ela gosta. Ela gosta, ponto. Ela não precisa saber de tudo. Não. Gerson, é uma coisa interessante. Quando eu era mais novo, não existia mulher nenhuma que jogava futebol. Agora está tendo até campeonato mundial de futebol. Sim. O avanço está ocorrendo muito rápido em alguns aspectos, Sim. mas em outros está rastejando. Mas acaba que isso é na sociedade geral, né? Tem coisas que vão um pouco mais rápido e outras que vão a parte de tartaruga. A questão do futebol mesmo, teve a decisão nos Estados Unidos agora que a equipe feminina, a equipe feminina ia ser igual, o salário da equipe feminina ia ser o mesmo da equipe masculina.
E é o corretíssimo. Até muitos questionam assim, falam, mas lá o futebol feminino é melhor do que o masculino, eles ganham mais premiações, elas estão em mais campeonatos, tudo. Aqui o futebol feminino é fraco, é ruim. Não, mas é lógico que vai ser, não é que é ruim, não vai ser da mesma qualidade do masculino por enquanto, porque não tem incentivo. Porque a mulher que joga futebol na seleção brasileira, ela vai jogar ali naquele mês, no mês que vem ela tem que estar trabalhando com outra coisa sem ser o futebol. Ela tem que... Tinha uma que era motorista de ônibus, sabe? Então, assim, o futebol é a profissão dela, ela joga na seleção, mas é secundário, porque não sustenta. E assim, e uma coisa importante que a gente tem que perceber é que se você for enxergar o futebol feminino querendo ver ali o futebol masculino, não tem como, porque o futebol ele é muito físico também. Sim. Então não tem como você fazer essa comparação. Hoje, por exemplo, a gente já consegue assistir o vôlei feminino com a característica do vôlei feminino. Exato. E o vôlei masculino com a característica do vôlei masculino. O vôlei masculino, por uma questão física dos homens, ele vai ser mais veloz, ele vai ser mais rápido, né? E o feminino, naturalmente, ele vai ser mais lento. Mas a gente consegue assistir os dois e a gente consegue separar. O que a gente tem que aprender é parar com essa bobeira de querer igualar, de querer comparar. Dá para você assistir um futebol feminino com as particularidades do futebol feminino, né? Exatamente. Mesma coisa do nado sincronizado, nado artístico, que seja. Você não vai ter o mesmo desempenho de um homem e de uma mulher. São diferentes, então é enxergar a beleza e a diferença e a qualidade deles realmente na sua especificidade. Sabe, o futebol feminino às vezes vão ter jogadas mais elaboradas, mais desenhadas, mais técnicas, e os homens mais força, correria e tudo. É realmente entender essa diferença e aceitar as diferenças e ok. Isso é realmente não igualar, não vai ser igual, mas a questão salarial não tem o porquê ser diferente. É piso. É o piso. Um professor homem e uma professora mulher não tem que receber diferente, tem que receber igual. É professor. Você tá colocando um piso ali para a profissão, não para o gênero, não para a pessoa, não o que quer que seja, é para a profissão. É uma mensagem de esperança, né? De que forma que a gente pode, que a gente pode de fato construir um futuro um presente, um futuro mais seguro para as mulheres. Acho que realmente a cultura, o estudo, a empatia, acho que essas coisas fazem muita diferença. Isso que eu acho que vai mudar e salvar o mundo, sabe? Você olhar o outro com o mesmo olhar que você olha para você cuidar do outro, você entender realmente as fragilidades de cada um e realmente querer fazer pelo outro, sabe? A mulher hoje se encontra em posição de vulnerabilidade, então é você educar seus filhos, seus irmãos, pai, tio, avô, quem seja, que realmente que existe a violência contra a mulher sim, que ela não é frescura, não é bobagem, explicar os tipos de violência, sabe, na piadinha ali que fez, é você realmente corrigir, é você não deixar que aquilo se repita, é você não replicar, é você cortar realmente mal pela raiz. Então, realmente se policiar e se posicionar. Acho que às vezes falta esse posicionamento com medo de ser rejeitado, tudo. Acho que a gente tem que se posicionar mais, sabe? Contra a violência, qualquer tipo de violência, não é fingir que não viu, não é dar uma risadinha e deixar aquilo passar, é realmente ser contra qualquer tipo de violência e estar ali para quem precisar, né? Quem sofreu algum tipo de violência, você incentivar, você ser a rede de apoio da pessoa, você acolher a pessoa, não fazer ela não se revitimizar, é você acolher a pessoa, ao invés de ser mais um para apontar o dedo, mais um para violentá-la, de qualquer forma que seja. Tem que ter mais empatia, acho que é o que está faltando hoje. Obrigado, viu, Jéssica? Empatia, importantíssimo.
Vamos aproveitar então e fazer um lanche. Esse lanche aí foi nós solicitamos especialmente para a ocasião. Então não